cada vez mais vocês vão entender e, com certeza, compreender que é necessário colocar em prática o que é apresentado. Se a informação não for colocada em prática no seu cotidiano, essa informação compartilhada não serve para muita coisa, ou melhor, não serve para nada. A ideia não é construirmos um grupo terapêutico ou um grupo de relaxamento. É simplesmente para buscar, através de uma forma que tem uma tradição por detrás, toda uma escola por detrás, que busca potencializar a sua atenção no seu cotidiano. Veja que interessante, transformar o seu dia, não importa a ação, em sagrado, em consagrar o seu dia, ou seja, você vai aprendendo a praticar meditação, independente da ação que você executa. Porque qualquer prática de meditação que foca em ajudar a pessoa a conhecer níveis mais profundos de expressão da consciência, ela passa pela organização do dia a dia. Se é no dia a dia, se é num retiro, se é no monastério, se é onde qualquer lugar que possa ser, a pessoa tem que identificar as suas responsabilidades e é nessa responsabilidade que nós aprimoramos o movimento da nossa mente. Por quê? Porque o caos que você vive na sua mente, ou o caos que você testemunha na vida das pessoas, a maior parte se encontra na mente. O mundo é fruto de um resultado de uma mente do passado. O mundo é fruto de decisões de pessoas, decisões de grupos de pessoas. O mundo externo é apenas a consequência kármica de ações pretéritas. Nós podemos sofrer consequências de decisões nossa, nessa vida da semana passada, de 10 anos atrás. Todo mundo já sabe disso. Mas também sofremos consequências de decisões de alguém da família. É uma consequência kármica da família. Podemos ter consequências de decisões de nossos avós, de nossos antepassados, isso é natural. Também sofremos as consequências de decisões de onde vivemos, da gestão social, da gestão política, ou da empresa que trabalhamos. Veja que testemunhamos sempre no mundo externo o resultado de ações pretéritas. Então, nós vemos a manifestação de algo que, na nossa visão de karma, o karma é apenas uma lei do equilíbrio. A manifestação de algo jamais é para punir. Não existe o conceito de culpa neste nosso caminho. A culpa, a própria ideia de culpa é uma grande ilusão. A culpa te aprisiona no egoísmo de ser vítima e, consequentemente, alguém tem que salvar. Estamos apresentando um caminho que é isento de culpa. Porém, há responsabilidade. Veja a distinção. Somos responsáveis por aquilo que testemunhamos, desde que aquilo nos solicita. E é identificado através de correta percepção para saber qual é a nossa responsabilidade. É muito importante compreender isso. Apenas quando a sua mente desacelerar, e isso é o que nós estamos buscando com a informação e com a prática, é que você vai ter uma correta percepção de onde você encontra, de onde você se encontra. Ou seja, o meio, o aqui e agora se manifesta, de certa forma. A maior parte daquilo que você vai perceber, você vai verificar que você não tem o controle. Jamais você terá o controle do passado, já sabe muito bem disso. Mas isso que está se manifestando diante de você, não importa. Isso também está fora do nosso controle, porque isso já está se manifestando. Compreenda a situação. Então, qualquer reação da mente, no pensar ou no sentir, diante de uma situação, nada mais é do que não aceito a manifestação disso. Eu reprovo. Eu quero outra coisa, não quero isso. Então, vamos ver com calma.
o mundo vai apresentar para você, dentro de uma condição kármica, o resultado de relações do passado. Isso é simples de compreender. A grande dificuldade é que a mente não se torna equânime através de um estado de resiliência verdadeiro e não é capaz, assim, de aceitar pacificamente o que está acontecendo. Muitas pessoas não aceitam a percepção pacífica, porque tem uma tradução equivocada do que significa percepção pacífica. E muitas vezes a pessoa não sabe, não tem a menor ideia o que é um estado pacífico de mente. Porque uma opinião não solicitada, uma negação, ou seja, não aceito o que está acontecendo, isso é uma reação, isso é puro combate. E não é uma reação inteligente, porque é como se você saísse na chuva e você começa a gritar: não aceito que está chovendo, não aceito que eu estou molhado. O que você imagina se você observa alguém assim na rua? Um pouco maluquinho, não? Mas e quando uma pessoa está pensando diante de uma situação familiar, pessoal ou profissional, que ela não aceita o que está acontecendo? Não é a mesma coisa? Não é um pouco maluquinho você gritar, reagir com a sua raiva personalizada, a sua irritaçãozinha? Parece um protesto político inteligente, o que não é, que você não aceita. Verifique o resultado. No que te ajuda esse grito de raiva, esse incômodo que vai gerar uma depressão mais cedo ou mais tarde, ou uma violência externa? O que te ajuda é esse posicionamento equivocado diante do aqui e agora? Nada. Você apenas vai alimentar e vai ser tudo aquilo que você não aceita no outro. Violento, nada mais. Veja que interessante. Mesmo quando você é vítima, você é violento contra o ser que você é. Você se violenta negando a sabedoria, o amor em você. Você nega expressar o seu melhor para ser uma vítima. E uma vítima sempre está acusando: olha o que você faz para mim. Você é responsável pelo meu estado. A vítima sempre é violenta. E a vítima odeia ser identificada como vítima, imediatamente se torna violenta. Então, a percepção correta do que está acontecendo no cotidiano é o primeiro passo para sua mente ter autocontrole. Não dá para mudar o que está acontecendo. A partir daí, qual é a estratégia de ação? Como vamos lidar com a realidade? Por quê? Porque ter uma mente eficiente, uma atenção eficiente diante da situação que se manifesta no aqui e agora, e esta situação demonstra que somos responsáveis em algo, em atendê-la em algo, significa que eu estou me envolvendo com a situação. Não é uma situação de covardia, de omissão, de irresponsabilidade. Muito pelo contrário, é uma situação de inteligência imediata, e isso significa responder dharmicamente à situação kármica. Isso é ter uma resposta interna dármica ao meio kármico. O meio kármico é natural. O que está acontecendo e ponto. Perceba a situação atual. O estresse coletivo planetário, social, familiar, que todos estão envolvidos de certa maneira. Não há uma pessoa no planeta que consiga ter uma resposta, nem a curto prazo, nem a médio prazo. Amanhã vamos despertar e vamos estar no mesmo planeta de hoje. Não adianta querer dormir e acordar em outro planeta. Nem que você faça viagem astral, vai acordar aqui. Então, veja. Será que você pode despertar com uma mente mais positiva, mais construtiva, ou você vai despertar sendo a mesma coisa? Coisa que se fala, porque a negatividade na mente, através do pensar e do sentir, não te representa. Se não te representa, é uma coisa ideal. Perceba quando você despertar amanhã, qual é a qualidade que você está saindo da cama. Você vai identificar que existe uma estrutura padrão que surge na sua mente. E veja, ela já está equivocada, já está reclamando, julgando, criticando. Você já está consagrando o seu dia numa certa frequência. Você acorda negativo e quer que seu dia seja bom só por um milagre, porque você governa a sua mente e, consequentemente, o seu dia.
Antes de você chegar no banheiro, você já determinou a frequência da sua mente e, consequentemente, o karma do seu dia já está instaurado. Somado ao dia de ontem, pronto. O seu dia vai ser a mesma coisa. Apenas vai piorar. Lembra uma lei natural. Melhorar não sabemos, mas piorar é fácil. Piorar é quase certo. Se nós não nos posicionarmos de maneira inteligente diante do aqui e agora, através de uma atenção responsável e eficiente, descobrindo a melhor ação a contribuir a essa necessidade do aqui e agora. Então, ter um chilique, ter medo como o planeta vai estar ou o que vai acontecer depois, não é nada útil isso. Isso vai gerar uma depressão, vai acabar com o seu sistema nervoso central. Agora, assumir essa impotência natural diante da grandiosidade da situação, sem criar nenhuma historinha espiritual para ter conforto psicológico, simplesmente não sabemos e ponto. Agora, onde a nossa vida nos solicita agora? No quesito família, amigos, profissional. O que podemos fazer hoje? A nossa atenção tem que estar focada dentro desse limite de realidade. Então, como você pode alinhar um estado de atenção responsável para você descobrir o que te solicita? A prática da meditação vai colocar você diante de uma situação onde você vai trabalhar sem esforço, ou seja, permita que a ação flua diante do aqui e agora. Lembre de um estado. O estado é o seguinte: você foi ver um bom filme, com certeza foi, um bom filme no cinema, e vocês recordam que algo de diferente ocorre no cinema? Quando o filme é muito bom, ok? Quando o filme é muito bom, o que ocorre no cinema? Não existe algo diferente e você pergunta para a pessoa como foi a sua experiência lá no cinema diante desse filme. Ah, eu me senti na tela, eu estava dentro do filme. Esse é o habitual de se falar, mas isso não é uma frase muito inteligente. Como é que o cidadão vai estar na tela se a tela nada mais é do que um pano branco onde se projeta uma sequência de fotos, 25 fotos por segundo, que gera uma ilusão de imagem? Como é que a gente pode estar na tela? Isso é uma ilusão, mas é a sensação que dá. Dentro da prática da nossa meditação, eu vou apresentar a leitura do que ocorre. Quando você entra no cinema, o interessante é que o ambiente favorece, a sua mente começa a se situar ali. Quando o processo do cinema começa, a sua predisposição inconsciente de se entregar àquilo. Você percebe que, naturalmente, tudo mais vai desaparecendo, tudo mais na sua vida, as situações, os personagens, as relações, as responsabilidades, as dores, simplesmente desaparecem, porque a tua mente está focando ali, a sua mente está indo ali. Você, com certeza, desliga o celular e começa a focar a atenção ali. De repente, em 10, 15 minutos de cinema, você esquece até que está no cinema. Algo mágico acontece. Esse estado é o estado de concentração, é o primeiro nível que nós buscamos que aconteça na sua cozinha. O que acontece ali é que o fragmento eu, a individualidade, que é uma ilusão, é um conceito, é uma história na sua mente, ela desaparece. A sua atenção fica tão focada ali, e veja, é prazeroso, é agradável, é uma entrega ao que está acontecendo. Onde está aquele que assiste quando a presença é total? Aí, de repente, o filme acaba, você se levanta e vai embora. Já é outra perspectiva, porque volta o indivíduo. Nossa, esse filme foi bom, que bacana, vou ver de novo. Que incrível a fotografia, o roteiro, adorei. Mas se você para dar um pouco de atenção, onde eu estava durante o filme, onde esse eu que está aqui agora, saindo do cinema, vai comer uma pizza, ou sei lá o quê, ou comenta com alguém a respeito, que tem uma opinião, uma interpretação do filme, poderia sim manter o estado, ok, mas não mantém. Não questiona quem é aquele cara que estava na cadeira. Por que foi tão bom? Por que aquele estado é melhor do que agora?
Aquele estado de cinema, que é o mesmo estado quando você está lendo um excelente livro e se integra, se entregando à ação de ler, à experiência de ler. A história é tão profunda, é bem escrito, existe algo que te sequestra, que a tua atenção vai toda focada no livro, tudo mais desaparece. É a mesma experiência do cinema. Só existe aquela informação fluindo de tal maneira, aonde está o leitor? Você não percebeu, mas o leitor desapareceu. O leitor nada mais é que o protagonista, o proprietário da ação. Agora, se você fica lendo, gerando uma opinião, criticando o escritor ou o personagem, se envolvendo de forma pessoal com a situação, existe sempre ler e ser protagonista. Ler e ser protagonista. Esse é o comum do dia a dia. Mas quando você se envolve, mesmo quando é uma questão profissional técnica, e você sabe que tem que colocar toda a sua atenção no seu ofício, por qualquer motivo, tudo mais desaparece. Perceba, isso acontece na sua vida. Esse estado é o que nós buscamos com mais propriedade. Nós não estamos inventando nada, não é misticismo, não é esoterismo nem exoterismo. É o dia a dia. Quando você está com um amigo, com alguém que você ama, com uma companhia agradável, você não percebe que, nossa, ficamos 2 horas juntos, a relação de tempo e espaço desaparece. É o mesmo estado. Quando você está apaixonado, quando você está amando alguém, se entrega. Quando você está com as crianças e brincando no chão e tudo mais desaparece. Veja, é esse estado que nós buscamos e ele é o estado mínimo. Ele não é o fim da jornada. Após esse estado, surge o estado de não dualidade, que é outro nível de concentração. Mas, se nós conseguimos nos estabelecer 70% do nosso dia nesse estado básico de concentração, eu garanto, a sua vida muda. Muda em todos os níveis: saúde, alegria, relaxamento, tranquilidade, prosperidade. Porque você vai ter uma relação inteligente e criativa com a sua vida. Então, hoje, eu quero apresentar realmente o que nós buscamos. E você, cada um, tenho certeza absoluta que você tem na linha do tempo da sua vida momentos onde você sabe o que ocorreu, mas você não se localiza na lembrança. Não importa a ação, toda ação é sagrada porque você está existindo nela. Não existe um espaço sagrado e mundano, isso é uma ilusão muito grande. Não estamos criando um eu meditador, um eu espiritual. Esse eu espiritual é o mais difícil de matar de toda a história humana. A questão é: a sua vida é sagrada. Você ouvindo uma música, você pintando um quadro, desaparece o pintor e o ouvinte da música. Você que toca um instrumento musical, depois que domina a técnica do instrumento e a partitura, de repente a música salta. Você tem aquele instante de plenitude. Então, veja bem, fazer as coisas com atenção plena diante do momento presente leva você a esse estado de continuidade. E é isso que eu quero tocar no assunto hoje. A relação inteligente, de maneira contínua, que leva ao estado conhecido também por contemplação, dilui a existência do indivíduo, que, de forma equivocada, é chamada de eu. O eu é uma convenção. O eu não existe, não é um ser. Não é um eu que existe, um ser minúsculo. Essa eu é quando você se associa com alguma história e cria em você a experiência de individualidade. E além mais, você não é a mesma pessoa como indivíduo durante todo o dia. Não dá para ser, simplesmente não dá. O estado de observação que nós convidamos você a ter no mundo externo ou mundo interno vai levá-lo a estabelecer-se nesse estado de concentração. A questão é que é muito difícil ficar aí no começo. Por quê? Porque você gosta muito da lambança habitual da sua mente, te dá uma forte identidade o sofrimento, te dá uma forte identidade a sua patente na vida, o seu cargo.
te dá uma forte identidade do seu papel na família, ou como você sabe que o outro deve viver de uma forma e não desta maneira que ele vive. Isso tudo gera em você um desgaste psíquico e emocional brutal, só que algo em você gosta. Então, se a pessoa gosta muito do seu comportamento individual, com certeza ela não gosta desse tipo de aula. Procure uma outra escola, por favor, fique livre. Essa escola é válida se você está cansado de si mesmo. Porque algo em você te toca. Será que não tem um jeito mais inteligente de estar vivo? Tem. A maneira de deixar conscientemente de ser egoísta. E não tenha medo, porque não é uma dissociação psicológica, não é uma patologia. O que desaparece é esse protagonista que deseja comandar, que se sente superior. Isso desaparece. Quando você é mais eficiente, perceba na sua vida, naqueles momentos que você esqueceu que você existe e atuou com o seu melhor, nesses momentos. Nesse momento, a presença de amor e sabedoria. Aí está o seu melhor. E não é a sua melhor versão, isso é outro eu, isso não trabalhamos assim. É a condição da consciência em você se manifestando sem o obstáculo da ideia de ser o indivíduo. Você vai expressar mais inteligência e a felicidade está aí. Perceba quando você lê um livro, perceba quando você faz alguma coisa simples e se entrega na ação. É necessário identificar o caos da mente e ser o observador disso. E também não é necessário entrar em combate, porque o problema não é pensar ou sentir. Né? Quando o pensar e o sentir é uma resposta inteligente ao que está acontecendo, é válido. A questão é a fantasia e a imaginação, como abordamos várias vezes. Quando a sua mente está equivocada diante do momento presente, com certeza você está sofrendo, conscientemente ou não. Sofre porque quer, porque tem um foco equivocado, conscientemente ou não, de não estar com a mente aqui. De ter a humildade de aceitar. Ora, isso está acontecendo. Sim, está acontecendo. O ovo caiu no chão e não dá para recuperar um ovo que caiu no chão. Todo mundo sabe. E dá muito trabalho limpar. Ponto. Com que estado mental você observa imediatamente a situação? Que estado mental você observa que perdeu o ovo e vai ter que limpar? Veja, uma situação tonta dessa que todo mundo já passou. Qual é a qualidade de resposta que você vai dar a esta situação? O livre-arbítrio em você te habilita a decidir como você vai responder a isso. O que você pode aprender com isso? Ter mais cuidado, mais atenção, mais gentileza, fazer as coisas devagar. Sim, tudo isso. Para que não quebre mais ovos. Simplesmente assim, pare o prejuízo. A questão, se você não colocar uma atenção eficiente no que aconteceu, se você ficar rancoroso, irritado, magoadinho, se você culpar alguém, vai quebrar mais ovos, sim, porque a vida funciona assim. A situação se manifesta na nossa vida para que a gente perceba e aprenda com algo, porque o negativo, se serve para alguma coisa, serve para a gente aprender. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro e, de repente, para no trânsito e surge uma criança pedindo alguma coisa para você. E você, na sua espiritualidade, fala, como pode os políticos? Ou como pode Deus permitir isso? Que sociedade é essa? E você vai embora com o carro. Não ajudou nada a criança. A tua arrogância espiritual ou política apenas gera uma tensão em cima da criança, não tem a menor amorosidade ou inteligência a respeito de, contamina a si mesmo e vai embora. Agora, se você observa aquela situação e você abre a sua carteira e deixa lá seus 5, 10 reais àquela criança, não vai resolver a vida dela, mas de 5, 10 reais a família dela come. E depois você segue a sua vida e esquece a criança. Ok? Porque você não vai levar a criança para casa de uma forma ou de outra. Agora, por que aquilo acontece? Talvez aquela criança surja na nossa janela para nos ensinar como a sociedade é completamente egoísta e equivocada e que algumas pessoas não têm a sorte que eu tenho, mas eu tenho ali uma oportunidade de ser gentil, de ser bondoso.
Eu tenho uma chance diante da vida de ser melhor, de deixar de ser egoísta. Eu tenho uma oportunidade de compartilhar com uma miséria, porque diante do que eu tenho, R$ 10 não é nada, compartilhar com alguém, compartilhar um sorriso, além do dinheiro. Talvez seja isso que eu tenha que aprender ali. Talvez seja apenas para ser grato quando eu chego em casa, porque meus filhos não tiveram que ficar na rua. E eu tenho uma casa, não estou debaixo do viaduto. Então, talvez tudo aquilo aconteça para que aprendamos algo. E se eu sou um político, se eu sou um empresário, eu posso fazer um pouco mais. Se eu sou um líder comunitário, ou se eu quero mover alguma coisa a respeito e ser solidário, isso é possível. Mas já é bastante ter a compreensão do que aconteceu. Veja esses exemplos. Esses exemplos significam que você está transformando a sua vida, o seu cotidiano, numa prática de meditação. Não há culpa. Há apenas eternos e contínuos convites para sermos a expressão da consciência a cada instante. Vamos nos equivocar? Claro! Faz parte do processo. A questão é acordar o mais rápido possível, assumir as consequências do que aconteceu e aprender. Isso que eu estou compartilhando com vocês é meditação na ação. Você é livre, perceba, você é livre. Você acredita, você aceita, você aplica se você quiser. Você é livre para escolher as decisões da sua vida. Você é livre para sofrer ou compreender. Você é livre para manter-se em irritação o dia inteiro e contaminar a sua família e seu dia. Você é livre para gerar uma úlcera, mas você é livre para compreender, você é livre para aprender. É a mesma liberdade. Você é livre para libertar-se do próprio jugo, porque vitimizar-se, o algoz está dentro, não está fora. Então veja que quando você está no cinema, tudo isso desaparece. Por quê? Porque quando eu leio um livro é extremamente prazeroso. Porque quando eu estou com uma pessoa agradável, o tempo desaparece. O tempo é uma criação da mente, que você tem referência de passado e futuro, te dá uma ideia de tempo. Somada ao reloginho, parece que o tempo é uma realidade, mas o tempo é uma ilusão. O tempo faz parte da estrutura de dualidade. E o espaço também é uma ilusão. O espaço é referente à identificação ao corpo físico, que você localiza um objeto e o outro diferenciados, e surge essa coisa chamada espaço. Tudo isso desaparece quando você está lendo um bom livro. O espaço desaparece, a sensação física também, a sua identidade também. E veja, é agradável, mas isso já acontece, já. A prática de meditação é levá-lo a estabelecer o máximo possível da sua mente durante o dia aí, independente do que você faz, independente das suas obrigações. Quer saber como Deus conversa com você? Olha o seu dia a dia, o que ele solicita. Olha as suas responsabilidades. Olha os seus sonhos. Recrie possibilidades na sua vida. Renove. Se você acordar amanhã, você vai perceber com calma e gentileza que há um cidadão, uma cidadã esperando do lado da sua cama, que quando você abre os olhos, ou mesmo antes, pula dentro da sua cabeça e você está pensando a mesma coisa de sempre. Isso é o universo reativo de pensar e sentir. Então, quer sair dele? Identifique primeiro o caos. Antes de sair da sua cama, sinta seu corpo, a temperatura, coloque a presença no tato, vá com calma, respire, desacelere a mente para que você possa desacelerar o corpo. Isso é meditação na ação. Não é na força, não é no combate que você vai mudar uma condição cognitiva no pensar e sentir. Não, é na compreensão. E a compreensão só é fruto de correta atenção. E a compreensão só vem quando esses estados de concentração se manifestam. Eu não estou falando nada que vocês já não tenham vivido. Pode não ter percebido. Pode não ter dado o devido valor.
Mas vocês tanto conhecem esses instantes de integração, como também conhecem o contínuo egoísmo de existir. Por exemplo, nesse momento, perceba o que está ocorrendo na sua mente. Concordando, discordando, viajando na linha do tempo, aprovando, está anotando que nem louco, como se fosse útil depois disso, porque nesse momento, quando você anota, você está desconectado da mensagem. Não estou falando o que deve fazer ou não deve fazer, apenas perceba. Quando você não está ouvindo, você não está presente. Porque você tem medo de esquecer. Você não está habituado a ser inteligente na entrega. Você está acostumado a decorar. E aí busca resultado da ação, ou seja, quer ser um protagonista, dono da ação. Não, isso não é meditar. Nós buscamos uma integração de tal maneira que é um pouco além de bem ou mal, certo ou errado. Por isso que o princípio da prática de meditação, a base, é que a pessoa tem uma ética e uma moral já fundamentada. A base da prática da meditação é que a pessoa tem a capacidade de discernir a respeito do que é honestidade, do que lhe cabe e não lhe cabe. Sem esse mínimo, não acontece nada. Então, a prática da atenção eficiente diante do dia a dia vai reorganizar a sua capacidade de discernir, antes disso, ter uma reflexão correta. E o primeiro passo é, você tem que treinar a sua mente a não reagir. Tenha a humildade de aceitar a vida como ela é. Porque é falta de humildade isso. Se isso que está acontecendo no mundo, diante de cada um, no aqui e agora, já está acontecendo porque uma inteligência que rege o universo, porque você pode chamar do que você quiser, permite que isso aconteça. Então, a partir do momento que a mente não aceita, e não aceitar o que é? Ficar magoado, chateado, depressivo, irritado, questionar, culpar alguém, tudo isso é não aceitar. Quando não se aceita o momento presente como ele é, estamos falando que essa sabedoria é burra, é ignorante, incompetente, inadequada, inconsequente. Não é legal? Não é legal chamar Deus de incompetente e burro logo cedo? Porque é isso que ocorre quando o indivíduo não permite que a mente dele tenha uma situação pacífica diante da vida. Está questionando a própria estrutura que há por detrás da manifestação. Isso é arrogância. Se surpreenda. Comece a ter uma visão pacífica da situação. Eu te garanto que você vai intuir mais, ter novas ideias, você vai possibilitar uma comunicação sadia melhor, você vai se perceber como sendo um dos obstáculos da harmonia do meio que você vive. Você não é a santinha do puleiro como achava, está mais a capetinha do chão. E você vai decidir, peraí, eu vou parar o meu lado do barulho. Isso é meditação na ação, empoderar-se da capacidade de identificar o equívoco e imediatamente decidir, não vou mais responder ao meio assim. Eu tenho certeza que eu estou sendo claro e cada um está viajando na sua história para reorganizar. E quando você acordar de manhã, como você vai estar? Esses primeiros 5 minutos vai qualificar a sua vida. Ou você abençoa ou você desgraça o seu dia. Você é livre. Ou você vive karma sobre karma, que é a reação sobre o resultado de ontem, ou você vive dharma sobre karma, que é o que eu posso fazer com o que está acontecendo hoje. Essa prática de meditação não é um contexto, um campo intelectual, onde você vai acumular informação sobre informação e isso vai te dar um conforto psicológico. Não, vocês estão vendo que não é assim. Imediatamente no processo da aula, se fazemos alguma prática direta ou não, a aula é prática. Perceba na sua mente. Perceba na sua mente essa inquietude que surge, mesmo quando não gosta, quando você não sabe que está certo ou errado. Veja você procurando no seu arquivo alguma teoria que antecede o nosso encontro, que você está querendo aprovar ou reprovar a coisa. Agora, olhe para a sua vida se há coerência, não no arquivo. Quer melhorar a sua vida?
Seja mais pacífico e mais eficiente. Eu garanto o resultado. Só que não esqueça, você tem a governabilidade da autogestão. O outro é responsabilidade do outro. Podemos ter consequências kármicas, é claro, do comportamento do outro, mesmo assim continua sendo liberdade do outro ser ignorante ou liberdade do outro buscar a sabedoria. Só podemos buscar a sabedoria aqui, nós. Cada um em si mesmo rompe essa ideia de egoísta, de ser um indivíduo. Quando você está nesse estado de concentração no dia a dia, você não tem tempo nem condição cognitiva ou emocional para estar depressivo. Depressivo é mistura de passado e futuro. É claro que a depressão pode ser uma patologia biológica e mental. Claro, não estou falando dessa patologia, está muito bem claro. Estou falando de uma condição onde a mente é, entre aspas, sadia e tem uma capacidade de gerar em si mesmo um autocontrole e saber como a própria mente funciona. Vamos deixar bem claro isso. Essa técnica não serve para uma mente patológica. Se a pessoa tem um quadro patológico, ela tem que procurar um profissional adequado, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, não importa de qual linha, um neurologista, ou seja, qualquer profissional da linha que lide com mente. Estamos lidando com pessoas que têm a propriedade e a capacidade de ter uma ética, uma responsabilidade diante da vida e também têm a capacidade de empoderar-se de autoobservação. Fique bem claro isso para não cair em historinhas, hein? É claro que esse método não funciona se a pessoa tem um envolvimento contínuo e descontrolado emocionalmente com os fatos. Simplesmente ela não tem capacidade de autocontrole. Você tem que medicar esta pessoa antes. Por isso que no meu trabalho de coaching com Mindfulness, eu trabalho com equipes. Às vezes é necessário que a pessoa passe por um psiquiatra e vai receber algumas gotinhas de alguma coisa que vai ajudar a ansiedade a desacelerar, aonde eu posso atuar convidando a autoobservação. Normalmente são no máximo 3 meses de medicamento. Se pega num nível baixo de ansiedade. Está bem claro isso? Nós formamos uma equipe. É importante compreender com o que nós estamos lidando. Não serve para todo mundo. Isso é uma grande ilusão. Tem que ter uma inteligência, uma responsabilidade e a propriedade de querer evoluir na vida. Isso é espiritualidade, sem dogma. Não trabalhamos com dogma nem com ritual. Perceba o que ocorre na sua mente quando eu apresento a informação nessa intensidade. Perceba. Perceba o que é praticar exercício de meditação durante a aula. Perceba sua mente funcionando, você com os olhos abertos. Perceba essa energia que surge. Ela pode ir para a raiva, para a aceitação, não aceitação. Perceba mesmo que se não compreende, mas perceba que algo encaixa na sua mente. Porque você nesses pontos de concordância, é você que está aprovando o que eu estou falando. Não é um condicionamento, não estou convertendo ninguém, não estou aqui para convencer ninguém, o papel não é esse. Estou compartilhando. Veja que você aprova, através da autoobservação de si mesmo, que há fundamento do que eu apresento. Se isso ocorre, é porque esse método serve para você. Vá com calma. Então, quando você está no cinema e tudo desaparece, é uma tesão. Não é verdade? Não é muito gostoso? Por isso que é muito bom. Vamos descobrir o que ocorre lá e levar para a cozinha, levar para uma reunião de trabalho, para uma decisão importante na vida. Ou seja, não perca o foco do que é importante, sustente o estado de atenção, entre em estado de contemplação, como queira chamar, não importa, e eu lhe garanto mais eficiência. Por quê? Porque a sabedoria, o amor, simplesmente acha um meio de se expressar através de você, porque esse é seu substrato, não lhe falta nada. Sai da hipnose da culpa e da miséria que você não é amado ou é amada, ou não é amada, desculpa. Isso é uma ilusão? É preciso se desapegar das histórias? É. Sinto muito, mas é. As histórias são válidas quando são necessárias no aqui e agora, ou para você ter gratidão por aqueles que ajudaram você a chegar aí, aos seus familiares e amigos, ou para aprendermos alguma lição referente ao passado.
mas a sua presença está aqui no aqui e agora. Então, quando você despertar amanhã pela manhã, você não vai escapar. Vai surgir um observador em você que vai perguntar: que estado eu estou? Quero continuar assim? Isso é a prática imediata na sua manhã de meditação. Desenvolver a capacidade de ter autoobservação. Não queira sustentar isso durante o dia, não vai dar pau. Mas com o tempo isso ocorre. A capacidade de esquecer de tudo quando você está lendo um bom livro, onde a sua atenção eficiente se estabelece com tamanha profundidade e surge apenas o fluir da história, não há leitor, não há desejo de fruto. Quando você está com um amigo ou amiga e o tempo e o espaço desaparecem. Comendo uma boa pizza, um bom vinho, um suco. Quando você olha nessa lambança planetária inteira e confia que há uma força, uma sabedoria como substrato de tudo, não como responsável, porque tudo que se manifesta, o responsável é o próprio comportamento humano. Vamos sair da infantilidade do Deus quiser e Deus quis. Não? Isso é muito infantil. E vamos levar essa essência como substrato que manifesta a nível kármico um comportamento humano. E vamos aprender a ter uma percepção pacífica sem julgamento. Então, o pensar e o sentir não são os problemas, mas sim a resposta equivocada e automática através do pensar e sentir. Vá no cinema quando possível, leia um bom livro. Coloque o foco de atenção por 15 minutos apenas na música. Não fica tagarelando. Para de ter opinião quando não é solicitado. Prepare um bolo. Se você colocar atenção na preparação do bolo, faça com amor para você compartilhar isso com a sua família, a boleira desaparece. Só existe a ação de preparar o bolo. Isso é estado de concentração. Isso ocorre em situações simples do dia a dia, mas também ocorre em situações complexas. Isso que estamos compartilhando e inspirando vocês a buscar em si mesmo, porque essa é a ideia, ninguém vai te dar isso, é impossível, já está no seu dia. Experimente caminhar sem pensar. Você consegue fritar um ovo sem ficar pensando pelos cotovelos? Isso é prática de meditação. Coloque toda a sua atenção ali. Veja se você consegue sustentar o tempo de fritar um ovo, colocando toda a tua atenção ali. Um ovo gourmet, um ovo especial em contemplação. Isso significa abençoar o alimento na linha da yoga. Você ficar pensando, amaldiçoando, chilicando enquanto frita o ovo, significa envenenar o alimento. Quando você assiste um bom filme na televisão, também serve, não precisa ir no cinema, porque não dá agora. Quando você ouve uma pessoa de verdade, quando você está disponível a alguém, independente do que ela está falando, essa individualidade, ela desaparece. Não é uma desagregação egóica, não é uma patologia, compreenda bem. Simplesmente a sua ideia de eu, que não para de correr na sua mente, some. Isso é meditação na ação. Isso é transformar o seu dia a dia, não importa qual, em qual condição você está. Aceitar a consequência kármica da tua história. Ter amor e gratidão por onde você está, porque você está vivo, compreenda isso. Compreenda que você está vivo. Compreenda que você está vivo agora. E você não precisa pensar, ser, ter, para manter essa existência. Isso está fora da nossa mão. Estamos vivos agora. Perceba isso em você. Perceba que você não tem que fazer nada. Você está vivo, não lhe falta nada. Você está vivo agora. O grande problema é que você não consegue se estabelecer aí. Você tem a ilusão que você é incompleto, que lhe falta algo. Então você tem que diminuir outra pessoa porque você se acha incompleto. É por isso que falamos mal dos outros. É para nos engrandecer na desgraça dos outros. Estamos falando apenas que nós somos especiais e melhores que os outros. Então nós adoramos falar mal dos outros. Isso se chama arrogância. Isso é prática inteligente de meditação.
Não estou falando que é fácil, estou falando que é difícil. Perceba sua mente agora. Não divague, mas perceba. Perceba a capacidade de você perceber a sua mente com os olhos abertos. Isso não é prática de meditação, mas é um exercício muito útil. Perceba. A sua opinião não é solicitada. O seu ponto de vista não é solicitado. A sua aprovação não é solicitada. Mas a sua atenção, a sua presença é muito bem-vinda. Estamos juntos nessa aula. É muito bem-vindo a sua aula. Porque você faz parte dela também. Também é sua aula. Mas veja esse barulho na cabeça. Tem que aprender a estar. Estar. Perceba. Perceba a gentileza ao perceber. Observe a si mesmo com gentileza. Para de gerar perguntas nesse momento, ou questionamento. Nem aprove, nem reprove. Ninguém está pedindo isso de você. Fique junto, nesse momento. Esse instante de quietude que você pode se aproximar, vislumbrar ou até perceber, é o amor e a sabedoria diante do aqui e agora. Esse é o existir. Se você sustentar aí, tudo mais desaparece. Fica apenas o que está acontecendo. Será que você é mais eficiente ou menos eficiente quando você para de atrapalhar a sua vida pensando ou sentindo de maneira descoordenada? Descubra! Será que você tem a capacidade de aceitar o estado pacífico mental? Ou você gosta tanto da inquietude, da mazela do dia a dia, que não vai suportar o estado pacífico? Isso pode acontecer. E se tiver assim, se entregue para o barulho, viva a intensidade. Se para você é muito importante a vida pelos sentidos, vá até você cansar, ou até envelhecer, ficar doente e morrer, porque esse é o processo. Temos que buscar o equilíbrio e a profundidade da concentração enquanto temos a capacidade. Capacidade de vida, de inteligência, de saúde. Perceba sua mente agora. É isso que você vai ter que fazer quando você despertar amanhã pela manhã. Perceba a tua mente. Assuma a responsabilidade de qualificar uma oração, um salmo, um dhikr, qualquer coisa, um canto, qualquer coisa que situe a sua mente no positivo também serve. Se você não consegue se estabelecer apenas em atenção plena, em apenas atenção eficiente diante da própria mente, essas ferramentas funcionam. Perceba a sua mente, é isso que você vai utilizar amanhã. E lhe garanto, isso vai realinhar o seu dia. Isso é meditação na ação, isso é meditação no cotidiano. Não lhe falta nada, você tem a ilusão que você é incompleta. Você tem apego ao seu corpo físico e por isso sofre, porque o teu corpo físico é impermanente. Você tem apego às suas ideias, por isso que você defende tanto as suas ideias e não consegue conversar com alguém que pensa diferente, porque vai achar que é um ataque muito pessoal, porque você acha que você é as suas ideias. Então você não consegue nem mudar de ideia. Porque como é que você vai mudar de ideia se a sua ideia é o seu ser, a sua visão equivocada da vida? Você faz parte de conceitos. Se você acredita que você é uma panela cheia de conceitos, você vai ferver no fogão. Mas se você fosse essa panela cheia de conceitos, você não conseguiria observá-la. Veja que interessante. Quem observa o conceito em você? Quem observa o seu corpo físico? Se você fosse seu corpo físico, cadê o seu corpo de 10 anos atrás, quando você tinha 14 anos, 7 anos, 2 anos? O que aconteceu com o seu eu físico? O que aconteceu com a sua mente? Porque ela também se transformou nos últimos anos. Você não é a mesma pessoa. Você não está procurando meditação porque a tua vida está uma maravilha. Ainda bem que está o caos, porque o caos te leva para a luz. Não é a luz que te leva para a luz, é o caos. Você se cansa tanto de fazer parte do caos que você busca a luz. E você acredita que você é a sua emoção? Você chama a sua emoção muitas vezes de percepção.
Não é percepção, não. É apenas um chilique particular perdido no seu universo interno. E você está se associando a ele porque você acredita que você é a sua opção. O que causa doença em você, a nível físico e mental, é essa carga emocional equivocada diante da vida. Que por equívoco você se identifica. Então, você não vai mudar a sua opção. Você não tem flexibilidade para isso. Isso é um equívoco. Acorda. Você não é o corpo. Você não é o que você pensa. Você não é o que você sente. Ai, ai, ai. Quem és tu? Que rei sou eu? De qual reino? Então, busque experiências, busque localizar experiências, e você vai apenas identificar pós-experiência, onde você simplesmente esqueceu de si mesmo. Muito bom. O estado de concentração está se manifestando. Falamos hoje dessa experiência do cinema e do livro, e etc., que é um estado de prática de meditação externa. É assim que ocorre a concentração externa. Em alguma aula, vamos falar a respeito da concentração interna, que é diferente. Abordamos bastante a prática externa, porque é onde mais a sua mente vai estar ativa no dia a dia. Não aceite as suas condições pré-determinadas que traz sofrimento e burrice na sua vida. São apenas condicionamentos. Aprenda a questioná-los. Você vai descobrir uma integridade interna que você não está acostumado. Não tenha medo de ser sabedoria. Não tenha medo de ser amor. Não tenha medo. Não tenha medo de expressar algo que tem valor. Não importa que o outro fale ou não fale, se gosta ou não gosta. Ouse ir além do habitual. É assim que você vai despertar amanhã. Vai iniciar o seu dia com uma prática de meditação. Estou repetindo sim, porque é para você lembrar. Você tem um poder de qualificar a tua mente e, consequentemente, o seu dia. Mas não dá para ter o que nós queremos. Isso não existe. Não existe uma condição mental que consegue criar na mente qualquer coisa que deseja. Vamos ter um pouco de maturidade, porque o próprio planeta não sustenta esse tipo de comportamento egoísta e materialista. Você vai ter o que a tua linhagem kármica permitir, somada à sua expressão dármica diante disso. Vamos deixar de ser espiritualistas egoístas, criando teorias fantasiosas a respeito que o ser humano pode ter tudo. Simplesmente não pode, porque o planeta já está falando, não dá. Mas podemos ter o mínimo, podemos ter uma cultura onde podemos oferecer e ter o mínimo. Mas qual é o mínimo? O mínimo é alimentação, educação, saúde, uma casa, um pouco de lazer. Veja, as pessoas não estão nem comendo, gente. Nem o mínimo da sobrevivência está existindo. Isso vai levar as pessoas a uma trágica condição de violência, de miséria, e todos vamos pagar por isso. É uma questão kármica coletiva. Deixa eu ver o nosso horário aqui. Creio que está muito bom por hoje. Agradeço a presença de todos. Essa foi a nossa aula de hoje. Fizemos uma prática embutida. E semana que vem estaremos novamente. Convide seus amigos, por favor. Sejam bem-vindos sempre. E seguimos. Muito obrigado, boas semanas a todos. E tenham cuidado com a própria mente. Quando acordar amanhã, atento. Tchau!